Uma pesquisa realizada pelo Instituto Não Aceito Corrupção e pelo Instituto Qualibest apontou que 55% dos brasileiros não conhecem os canais de denúncia contra a corrupção em seus municípios. Para abordar esse assunto, nós vamos conversar agora com o Procurador de Justiça Criminal, Roberto Liviano, que é presidente do Instituto Não Aceito. Muito bem-vindo, doutor Roberto, à Jovem Pan News. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Cláudia. Com muita alegria, venho aqui representando o Instituto Não Aceito Corrupção. Doutor, 55% dos entrevistados, como a gente viu aí, não conhecem ou não sabem quais são os seus direitos. Esses canais de denúncia contra a corrupção existem nas cidades, mas as pessoas não acessam. Por que isso, na sua opinião, está acontecendo? Cláudia, em primeiro lugar, na verdade, os canais não existem, né? No Brasil, nós temos um déficit em relação aos canais de controle interno, né? Nós precisamos ter um aprimoramento, uma melhoria das estruturas do controle interno no Brasil. O controle interno é deficiente, faltam as ouvidorias, faltam as controladorias, faltam as corregedorias. Ao lado disso, nós temos um grande grau de desconhecimento da população, e é isso que a pesquisa mostra. 55% das pessoas ouvidas, e foram 1.600 pessoas ouvidas em todas as regiões do país pela internet, as pessoas não conhecem os canais de denúncia, não conhecem porque eles não existem e também porque os mecanismos digitais eles são verdadeiros labirintos, né? É necessário que a homepage dos municípios, dos estados, elas sejam amigáveis. É necessário que não só se ofereça o espaço para a navegação, mas que esse espaço de navegação ele não seja um labirinto, ele seja um espaço acolhedor para que o cidadão encontre ali a possibilidade de denunciar a corrupção, para que ele possa oferecer informação de uma maneira fácil, descomplicada. Alguns anos atrás, Cláudia, eu participei de um hackathon lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e um dos trabalhos que um grupo apresentou como uma solução era justamente um atalho para descomplicar a possibilidade de oferecer denúncia, porque era tão difícil que o cidadão pudesse apresentar a sua denúncia, que o pessoal, aquele grupo, queria justamente desenvolver um atalho. Isso não é razoável, não é? Então, existe o desconhecimento, sim, 55% das pessoas dizem não conhecer, mas, além disso, quando existe o conhecimento, 34% das pessoas na pesquisa dizem que sabem, mas que nunca utilizaram, né? Ou seja, o que isso nos mostra, o que isso nos provoca? É necessário que aqueles que postulam o poder, nós vamos ter eleições no dia 2 de outubro, precisam ter a consciência de que é necessário priorizar o desenvolvimento, a evolução destes espaços, dos canais de denúncia e, mais do que isso, de uma verdadeira política pública anticorrupção. O Brasil não tem e nunca teve uma verdadeira política pública anticorrupção. Não tem espaços digitais facilmente navegáveis, de fácil acesso para a sociedade e uma política pública bem estruturada que esteja funcionando ao longo do tempo, independentemente de quem está no poder. Existe uma política pública em matéria de educação, em matéria de saúde, que funcionam aos trancos e barrancos? Razoavelmente se pode dizer que sim, mas em matéria de anticorrupção, o Brasil não dispõe de uma verdadeira política pública anticorrupção. Essa é a triste realidade. Uma lei se faz aqui, outra lei se faz ali, e mesmo que a pesquisa nos aponte a uma outra conclusão, 40% das pessoas ouvidas ou foram abordadas com pedidos de propina ou conhecem alguém que já foi. E mesmo assim, não há uma verdadeira política pública de combate à corrupção. Isso é sério, é grave, porque você não vê
estas soluções apontadas de maneira clara, né? Isso é preocupante. E essa pesquisa deve sinalizar na direção de um enfrentamento à corrupção. Isso é muito importante, porque ela acaba implicando como consequência a negação das políticas públicas, justamente de educação, de saúde, saneamento básico, moradia, segurança pública. Tudo isso fica inviabilizado a partir da corrupção. Doutor Roberto, essa mesma pesquisa apontou que a corrupção não é a principal preocupação do brasileiro, né? Ela aparece somente em quarto lugar, atrás de temas como a saúde, educação e desemprego. Talvez por isso a gente tenha tanta corrupção nos órgãos públicos, pela falta de interesse. As pessoas banalizam a corrupção no Brasil. É diferente em outros países? Cláudia, essa questão da preocupação, isso é algo que oscila, né? Nós temos, de tempos em tempos, mudanças em relação a isso. Óbvio que o aperto das pessoas, você veja, problemas econômicos, problemas das dificuldades inerentes ao dia a dia, acabam falando mais alto. Claro que se você tem falta da comida na mesa, o problema do desemprego, o problema econômico, o problema da saúde, nós passamos por angústias inerentes à pandemia, tudo isso fala mais alto, não é? Então, é natural que essas questões conjunturais afetem esta questão da corrupção, não é? Então, é óbvio que isto pode interferir, não é? Então, mas o ponto que me parece importantíssimo a ser destacado é justamente aquilo que você me perguntou em primeiro lugar, o desconhecimento sobre o caminho das pedras. E o que esse desconhecimento nos desafia, né? Nos desafia a construir as soluções para que nós possamos permitir à sociedade exercer o seu direito e fazer a denúncia. Existe a corrupção? Sim. Então, como que nós vamos permitir fazer com que esse direito à denúncia se concretize? Permitindo a navegação mais simples, descomplicando o caminho, eliminando os labirintos, desatando os nós. Existem nós, existem barreiras, existem dificuldades, mesmo durante a pandemia. Nós vimos que houve questões com os respiradores, desvios de verbas na saúde, ou seja, o corrupto, ele não alivia mesmo em tempos de desastres, de dramas como a pandemia, não é? Por isso o desafio é muito grande. Aliás, a pesquisa nos mostra também, Cláudio, que há um problema muito sério, que é o problema da naturalização da corrupção, né? Isso também é um desafio bastante complexo que a gente deve prestar atenção, porque a pesquisa nos mostra que os brasileiros consideram aceitáveis comportamentos corruptos, comportamentos que não deveriam ser admitidos. Você, jornalista, um arquiteto, um advogado, um médico, um engenheiro, qualquer pessoa vai a uma padaria e compra ali um café, consome um pão com manteiga, um policial, qualquer pessoa que consome tem que pagar pelo que consumiu, não é? Não é razoável que essas pessoas não paguem pelo que consumiu. No entanto, se considera natural que o policial que consumiu na padaria não pague, né? Porque no Brasil existe essa cultura que o policial vai na padaria, consome, não paga, não é? E outras situações como essas que são naturalizadas. Então, esta naturalização, Cláudia, ela não é aceitável, não é razoável, essa coisa de quebrar o galho, o jeitinho brasileiro. E quando você tem a corrupção naturalizada, é um sinal de letargia da sociedade, e isso é preocupante, não é? E, a meu ver, associado à ideia da falta de uma política pública de enfrentamento à corrupção. E esse é um dever daqueles que postulam o poder no executivo e no legislativo.
Doutor Roberto, o nosso comentarista, Jorge Serrão, também vai estar participando da entrevista e fazer a sua pergunta, Serrão. Doutor Roberto, o nosso artigo 37 da Constituição garante que um dos princípios básicos da administração pública é a publicidade. Junto com a criação dos novos canais mais ágeis para denúncia, também não seria importante que a gente tivesse uma melhor forma da prestação de conta do serviço público? Por exemplo, se as pessoas soubessem quanto custa uma escola, quanto custa um hospital, não ficaria mais fácil para ela fiscalizar se aquilo está funcionando, está sendo bem atendido ou aquele preço está valendo a pena? Você tem toda a razão, Serrão. Essa ideia da prestação de contas, a ideia da publicidade, da transparência, ela é absolutamente fundamental que nós trabalhemos, cobremos, que exijamos todos os dias essa transparência, essa prestação de contas, essa accountability, né? E nós trabalhemos para que isso culturalmente seja praticado, né? Que isso esteja na homepage das prefeituras, que tenhamos essa transparência, até porque o Brasil é um dos 8 signatários do Pacto dos Governos Abertos, que foi estabelecido em 2011. O Brasil deveria ser padrão, referência em matéria de governo aberto, em matéria de transparência, em matéria de abertura de informações. E não deveríamos ser um governo que pratica apagão de dados, como fizemos com os dados da pandemia, que obrigou o Brasil a formar um consórcio de veículos para garantir o acesso à informação. Então, nós precisamos, como você muito bem colocou, ter uma mudança de comportamento no sentido de ter a transparência como um padrão em que os entes, as prefeituras, os governos, a nível federal também, se presta contas a respeito de tudo. Você colocou com muita propriedade, com muita felicidade. E, para que isso aconteça, nós temos que ter uma cobrança permanente. É necessário que a prestação de contas seja um dever e quem postula o poder tem que se comprometer em relação a isso. Não admitimos apagão de dados, não admitimos governos opacos. Nós queremos quem se comprometa a prestar contas. Nós queremos aqueles que vão exercer o poder de maneira transparente. Quem se compromete com o princípio constitucional da publicidade. Publicidade, transparência é dever, está na Constituição e é necessário como um compromisso basilar, fundamental, elementar de quem quer exercer o poder em todos os níveis, no executivo, no legislativo, prestar contas e permitir à sociedade que fiscalize o exercício de cada mandato. Doutor Roberto, nessa reta final de campanha, Lula e Bolsonaro têm intensificado os ataques pessoais e focado nesse tema também da corrupção. Por que será que esse tema está em foco nesse momento? O que fez esses candidatos mudarem a sua estratégia de campanha? Os políticos se baseiam nessas pesquisas também para fazer as suas campanhas? O que o senhor tem observado aí no horário político? Eu observo, Luciana, o seguinte... Em tempos de campanha, este mote relacionado à corrupção, ele é sempre utilizado. O ex-presidente Lula, quando foi candidato pela primeira vez, ele tinha como slogan eleitoral "Show Corrupção", né? Bolsonaro, quando foi candidato em 2018, tinha como slogan de campanha que seria o grande lutador contra a corrupção, que apoiaria o combate à corrupção. Isto foi sempre utilizado, foi uma referência de campanha. Jânio Quadros, quando foi candidato, falava que varreria a corrupção com a sua vassourinha. Fernando Collor também seria o caçador de marajás. Isso não é novidade no nosso cenário, na nossa luta política. Isso sempre acontece e sempre acontecerá. A agenda anticorrupção está presente na disputa pelo voto. Não é nessa eleição, nessa campanha de 2022. Isso aí está sempre presente. Por quê? Porque isso mexe com o eleitor, isso mexe com a agenda de campanha, isso faz com que a questão do voto
possa se modificar de alguma maneira, e um candidato quer colocar sobre o outro a pecha de que não tem um bom comportamento. Mas a verdade é que cada um tem os seus pecadilhos, não é? Como se sabe, e essa é uma questão muito complexa. Então, penso que esse tema ele pode impactar no voto e, dessa maneira, cada um tenta utilizar este mote para obter nacos eleitorais ao longo da campanha. Esse tema ele sempre tem seus reflexos ao longo das agendas políticas, sempre foi assim e penso que sempre será, né? Não é novidade. Agora, o que o eleitor precisa ficar atento é o que acontece, qual é o comportamento efetivo do candidato quando ele detém o poder, né? Ele se comporta da maneira como prometeu ou a sua prática efetiva não corresponde àquilo que efetivamente ele se comprometeu. Isso é um julgamento que cada um deve fazer de acordo com as atitudes concretas que cada um teve, né? Eu não vou ficar apontando atitude A, atitude B, atitude C, cada um que fiscalize, que verifique pelos atos concretos de cada um, que conclua por si e que decida, não é? Decida, está tudo documentado, a imprensa faz o seu trabalho, a imprensa vai acompanhando, fiscalizando, os órgãos de controle também têm o seu papel, cada um vai tentando dar as suas angulações, a sua coloração, né? E as pesquisas também vão dando retratos daquilo que está se passando. Agora, sem sombra de dúvida, essa questão referente à corrupção é uma questão sempre presente, sempre se quer fazer angulações em relação a isso ao longo das campanhas, não é propriamente uma novidade. Muito bem, doutor Roberto, o Serrão tem mais uma pergunta para fazer agora. Eu só peço que a sua resposta seja um pouco mais breve, que o nosso tempo aqui está curto, tá bom, por favor? Vamos lá, curto e grosso, dentro da filosofia Odorico Paraguaçu. Vamos para a solucionática. O Ministério Público ainda é hoje o melhor canal para alguém que tem uma denúncia apresentar, oferecer a denúncia e fazer isso andar? Ou tem algum outro caminho, além do Ministério Público, para agilizar a quem tem denúncia a fazer sobre corrupção? Olha, eu sou suspeito para falar, Serrão, porque eu sou do Ministério Público, mas pensando objetivamente, penso que sim, porque quando você trata de um caso de corrupção, ele pode envolver uma providência no âmbito da lei de improbidade, no âmbito penal, né? Então, penso que o cidadão que tem que denunciar um caso de corrupção, penso que o melhor canal a encaminhar é o Ministério Público. Se trata de um caso de corrupção no município X, em Bauru, em São Vicente, ou em Fortaleza, ou em Teresina, deve procurar a respectiva promotoria de justiça, encaminhar a denúncia e o Ministério Público tomará as providências devidas. Se tratar de um assunto da esfera federal, procurar a respectiva Procuradoria da República para que o Ministério Público Federal também tome as devidas providências. Eu procuraria o Ministério Público. Se tiver que se tomar providência na esfera policial, o Ministério Público, junto com a Polícia Civil, agirão, darão as mãos e tomarão as devidas providências. Muito bem, nós conversamos com o Procurador de Justiça Criminal, Roberto Liviano, que é presidente do Instituto Não Aceito sobre a Corrupção no Brasil. Muito obrigada pela sua entrevista, boa tarde para o senhor, um ótimo sábado. Boa tarde. Só corrigindo, o Instituto Não Aceito Corrupção, quero convidar todo mundo aqui a me seguir no Instagram, Roberto Liviano Oficial, e o Instituto também convido a seguir Não Aceito Corrupção. Boa tarde, um abraço, prazer estar com vocês aqui, até a próxima. O prazer é nosso, mas até a próxima então, doutor Roberto.